E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo de oscilações amortecidas, tratando agora dos dois últimos casos, o amortecimento crítico e o amortecimento supercrítico. Antes de iniciar o estudo propriamente dito, vamos fazer uma revisão dos resultados que vimos até aqui. A equação diferencial por trás de uma oscilação amortecida é essa que eu ilustro no quadro. x2 pontos mais gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x é igual a zero, em que gama, uma constante maior do que zero, é dada pela razão ρ sobre m. E ômega zero elevado ao quadrado, dado por k sobre m, corresponde à frequência natural de oscilação na ausência de amortecimento. A partir da equação diferencial em destaque, a gente obteve a equação característica, dada por r ao quadrado mais gama r mais ômega zero ao quadrado igual a zero. Resolvendo essa equação característica, ou seja, indo em busca de suas raízes, vimos que as raízes são dadas pela expressão menos gama sobre 2 mais ou menos a raiz quadrada de gama ao quadrado sobre 4 menos ômega zero ao quadrado, conforme eu ilustro no quadro. No caso do amortecimento subcrítico, conforme vimos em vídeos anteriores, gama sobre 2 é menor do que zero e, portanto, gama elevado ao quadrado sobre 4 menos ômega zero elevado ao quadrado é um número menor do que zero. Consequentemente, conforme vimos, eu escrevi naquela ocasião ômega ao quadrado como sendo ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4 e, portanto, a gente obtém dentro da raiz quadrada o seguinte termo, menos ômega ao quadrado. Como menos 1 corresponde a i elevado ao quadrado, as raízes da equação característica neste caso são dois números complexos conjugados, conforme eu ilustro no quadro. Nós temos, portanto, r sendo igual a menos gama sobre 2 mais ou menos i vezes ômega. E a solução geral, neste caso, é x em função do tempo, dado por a vezes a exponencial de menos gama t sobre 2, que multiplica o cosseno de ômega t mais φ. Observe no quadro, portanto, esse pequeno resumo dos resultados obtidos até aqui. No caso do amortecimento crítico, nós temos que gama sobre 2 é igual a ômega zero e, portanto, gama ao quadrado sobre 4 é igual a ômega zero ao quadrado. Logo, a raiz quadrada vai embora. Consequentemente, as raízes da equação característica no caso do amortecimento crítico são iguais a menos gama sobre 2. Consequentemente, a solução geral neste caso particular é dada por x em função do tempo t igual a uma constante a mais uma constante b vezes o tempo t, que multiplica a exponencial de menos gama t sobre 2. Essa solução geral é obtida por um método chamado de redução de ordem. Muito bem? Agora, no caso do amortecimento supercrítico, nós temos gama sobre 2 maior do que ômega zero. Consequentemente, gama ao quadrado sobre 4 é maior do que ômega zero ao quadrado. Logo, a gente obtém duas raízes reais e distintas neste caso. Consequentemente, eu posso escrever agora que ômega ao quadrado, observe a diferença em relação a essa expressão por se tratar de um caso diferente, ômega ao quadrado é igual a gama ao quadrado sobre 4 menos ômega zero ao quadrado. E, portanto, com essa consideração, as raízes da equação característica para o caso do amortecimento supercrítico são iguais a, nós temos aqui, menos gama sobre 2, mais ou menos ômega, em que ômega é a raiz quadrada de ômega ao quadrado sobre 4, menos ômega zero ao quadrado. Muito bem? Perceba, note que ômega não representa uma frequência angular, pois o movimento não é mais oscilatório. Desta forma, a solução geral fica dada por, então nós temos uma constante a ser determinada, vezes a exponencial da raiz R1t,
mais uma constante B a ser determinada, vezes a exponencial de R2t, em que R1 eu vou escrever como menos gama sobre 2, menos ômega, e R2 eu vou escrever como menos gama sobre 2 mais ômega. Consequentemente, a solução geral da posição instantânea, no caso do amortecimento supercrítico, é igual a, então nós temos a constante A que multiplica a exponencial de R1 vezes T, então nós temos aqui a exponencial de menos 1 que multiplica ômega mais gama sobre 2 vezes T, mais a constante B, que multiplica a exponencial de R2 vezes T. Portanto, nós temos aqui a exponencial de R2, que é justamente ômega menos gama sobre 2, tudo isso multiplicando T. Muito bem? Observe no quadro, portanto, a solução geral de cada situação particular no estudo de oscilações amortecidas. Vamos agora reunir todos esses resultados para que a gente possa fazer uma análise gráfica de cada solução geral de forma qualitativa. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, a solução geral de cada caso particular no estudo de oscilações amortecidas. Aqui nós temos a solução geral para o amortecimento subcrítico. Aqui nós temos a solução geral para o amortecimento crítico. E aqui nós temos a solução geral para o amortecimento supercrítico. E do lado, eu ilustro de forma qualitativa o gráfico de como a posição varia com o tempo t para cada caso particular. Analisando o gráfico, vemos que a posição diminui muito mais rapidamente com o tempo t para o movimento criticamente amortecido. E a explicação desse comportamento se dá pelo seguinte fato. Vamos considerar que o nosso tempo de análise do movimento é suficientemente grande, ou seja, t tende ao infinito. Levando essa condição na solução geral do amortecimento supercrítico, nós vemos o seguinte. O fator numérico acompanhado do sinal negativo nessa exponencial é maior do que o fator numérico acompanhado do sinal negativo nessa exponencial. Consequentemente, dentro dessa condição, essa exponencial vai para zero muito mais rapidamente. Consequentemente, a solução geral de x em função do tempo t para o amortecimento supercrítico fica aproximadamente igual a b, que multiplica a exponencial de ômega menos gama sobre 2 vezes t. Observe que gama sobre 2 é maior do que ômega e, portanto, nós temos aqui a exponencial de um número negativo multiplicando o tempo t. Agora, vamos comparar a solução geral deste caso, considerando um tempo suficientemente grande, com a solução geral do amortecimento crítico. Perceba o seguinte, o fator numérico acompanhado do sinal negativo nessa exponencial é menor do que o fator numérico acompanhado do sinal negativo nessa exponencial, pelo seguinte fato. O módulo de ômega menos gama sobre 2 é menor do que gama sobre 2. Consequentemente, essa exponencial vai muito mais rapidamente para zero do que essa, concordando com a análise gráfica ilustrada ao lado. Note ainda, conforme vimos em vídeos anteriores, que o amortecimento subcrítico preserva o caráter oscilatório devido à presença da função senoidal na solução geral. Muito bem. O amortecimento crítico é obtido quando você precisa que o movimento seja amortecido o mais rápido possível, como ocorre em galvanômetros e balanças de precisão, justamente para tornar mais rápida a leitura do instrumento de medida. Outro exemplo de movimento criticamente amortecido
é o sistema de fechamento pneumático de uma porta. Se assim não fosse, por exemplo, se o movimento da porta fosse um movimento subamortecido, ela fecharia com muita força, conforme eu ilustro no gráfico. Ao passo que, se o movimento dessa porta fosse um movimento superamortecido, ela levaria um tempo considerável para fechar, tornando inviável o seu funcionamento. Muito bem? Vamos agora comprovar de fato que essa solução geral satisfaz a equação diferencial no caso do movimento criticamente amortecido, para mostrar para você que, de fato, essa solução geral satisfaz a equação diferencial em questão. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, a equação diferencial por trás do movimento criticamente amortecido e a solução geral que vimos há pouco. Para comprovar que x em função de t é de fato solução da equação diferencial dentro dessa condição, nós devemos começar calculando a derivada de primeira ordem da posição x em relação ao tempo t. Na sequência, nós vamos calcular a derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo t e a partir daí nós vamos substituir os resultados nessa soma. Se o resultado for igual a zero, nós vamos comprovar que, de fato, x em função do tempo t que eu aqui ilustro é solução geral da equação diferencial em questão no movimento criticamente amortecido. Portanto, vamos começar calculando x ponto em função do tempo t. Então, basta tomar a derivada de primeira ordem da posição x em relação ao tempo. Para fazer isso, eu vou usar a regra do produto na diferenciação. Então, nós temos o primeiro, a mais b vezes t, que multiplica a derivada do segundo, a derivada da exponencial de menos gama t sobre 2. Essa derivada, ela é a própria exponencial vezes a derivada do expoente em relação ao tempo t. E isso nos dá menos gama sobre 2. E agora eu vou somar com a exponencial de menos gama t sobre 2 vezes a derivada deste termo em relação ao tempo t. A é uma constante, a derivada de uma constante é zero, e a derivada de b vezes t é simplesmente b. Consequentemente, x ponto em função do tempo t, a velocidade instantânea, é igual. Eu vou colocar a exponencial de menos gama t sobre 2 em evidência. Então, nós temos aqui menos gama sobre 2 vezes a menos gama sobre 2 vezes b vezes t. Muito bem. Coloquei a exponencial em evidência mais b. Muito bem. Agora, é importante lembrar que gama sobre 2 é igual a ômega zero. Portanto, a velocidade instantânea é igual a exponencial de menos ômega zero t, já que gama sobre 2 é igual a ômega zero, que multiplica. Então, aqui nós temos menos ômega zero a menos ômega zero vezes b vezes t mais b. Muito bem? Bom, vamos agora calcular a derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo t. Para fazer isso, basta tomar a derivada de primeira ordem da velocidade instantânea. E com isso a gente obtém a aceleração instantânea. Então vamos lá. Eu vou fazer o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo. Então nós temos a exponencial de menos ômega zero t, que multiplica a derivada deste termo em relação ao tempo. A derivada dessa constante é zero, a derivada dessa constante é zero. A derivada deste termo em relação ao tempo t nos dá menos ômega zero b. Muito bem? Agora mais este termo. Então nós temos b menos a ômega zero menos b
ômega 0t, que multiplica a derivada da exponencial de menos ômega 0 vezes t em relação ao tempo. Então, nós temos a própria exponencial que multiplica a derivada do expoente em relação ao tempo. E isso nos dá menos ômega 0. Consequentemente, a aceleração instantânea é igual a... Então, mais uma vez, eu vou colocar a exponencial de menos ômega 0t em evidência. Então, nós vamos obter menos b ômega 0. Agora, eu vou fazer menos b ômega 0. Eu já estou fazendo a distributiva e somando. Então, menos b ômega 0. Agora, mais a ômega 0 ao quadrado mais b ômega 0 ao quadrado vezes o tempo t. Muito bem? Observe no quadro, portanto, a expressão da velocidade instantânea e da aceleração instantânea. A partir de agora, nós devemos substituir esses dois resultados na equação diferencial em questão e verificar se essa soma é de fato igual a zero. Portanto, eu vou assumir que ômega é igual a x2 pontos mais gama x ponto mais ômega 0 ao quadrado x. Eu preciso verificar se ômega é de fato igual a zero. Muito bem? Para fazer isso, vamos simplesmente substituir os resultados. Então, x2 pontos. Nós temos a exponencial de menos ômega 0t, que multiplica menos 2b ômega 0 mais a ômega 0 ao quadrado mais b ômega 0 ao quadrado vezes t. Muito bem? Mais gama vezes x ponto. Perceba que gama é igual a 2 ômega 0. Portanto, nós temos 2 ômega 0 multiplicando essa expressão. Como eu já coloquei a exponencial em evidência, eu vou seguir somando. Então, vou fazer a distributiva. Mais 2b ômega 0. Agora nós temos menos 2 ômega 0 ao quadrado a menos 2 ômega 0 ao quadrado a e aqui menos 2 ômega 0 ao quadrado bt. Menos 2 ômega 0 ao quadrado b vezes t. E agora eu vou somar com ômega 0 ao quadrado vezes x. Então agora nós vamos obter, colocando, a exponencial de menos ômega 0 vezes t em evidência. Colocando ela em evidência, ômega 0 ao quadrado vai multiplicar este termo entre parênteses. Então agora nós temos mais a ômega 0 ao quadrado mais bt ômega 0 elevado ao quadrado. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido até aqui. Com isso, vemos que ômega é igual a exponencial de menos ômega 0t que multiplica. Então perceba o seguinte, a ômega 0 ao quadrado mais a ômega 0 ao quadrado é igual a 2a ômega 0 ao quadrado, portanto esse termo vai embora. Agora nós temos menos 2b ômega 0, aqui mais 2b ômega 0. Perceba que nós temos agora 2 ômega 0 ao quadrado t vezes b. Simplificando, esse termo vai embora. Consequentemente, nós temos ômega igual a essa exponencial vezes zero, logo, ômega é igual a zero, como era de se esperar. Portanto, a solução geral em questão é, de fato, solução da equação diferencial para o movimento criticamente amortecido. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.